Fala rapaziada, lá aqui. E hoje eu vim compartilhar com vocês que provavelmente pensam muito parecido comigo. Assim como muitos de vocês, eu sou um puta nerd. Eu sou um puta nerdzão de internet. Quando eu era mais novo, eu passava horas e horas na internet jogando jogos como COD Warzone, League of Legends, Valorant. Também jogava muito o League of Legends Wild Rift, que era pra celular. Joguei muito Free Fire na época, que quem é nerd raiz diz que Free Fire é coisa de norme, né? Mas, enfim, até um termo norme é uma coisa de nerd falar essas porra na internet. Mas eu era muito nerd, eu sempre fui muito nerd. E se você for voltar um pouco atrás, eu jogava jogos como Grand Chase, Combat Arms, Crossfire, tipo, todos esses jogos assim de quem era nerdão de Lan House vai entender o que eu tava falando. Eu gastava horas e horas, tipo, me atualizando sobre os jogos. Então, quando lançava uma nova atualização, um patch note, né, que a gente chama, eu sabia quais personagens tinham sido nerfados, quais tinham sido bufados, o que mudou, o que foi ajustado. Toda essa nerdizice que você que já jogou LoL ou então qualquer outro jogo da internet, você provavelmente vai entender o que eu tava falando. A dedicação da minha vida era subir de bronze pra prata, depois de prata pra ouro, platina, esmeralda e todo esse tipo de coisa. Eu lembro que eu parei mais ou menos em platina. Eu nunca fui tão bom, eu só gostava da ideia de achar que eu era bom, tá ligado? De ficar xingando os outros de noob, toda essa coisa. Mas eu não era tão bom assim, não, vou ser sincero com você. Eu não me dedicava tanto a coisas como escola, por exemplo. Naquela época eu devia ter uns 14, 15 anos, então eu não me dedicava tanto à escola, eu não me dedicava tanto em melhorar como pessoa, que nem tem jovens de 14, 15 anos aí que estão indo pra academia. Bom, na minha época, pelo menos, isso não era tão normalizado na internet, então eu era um nerdzão mesmo, de porão, mano. Eu ficava o dia inteiro só jogando no meu celular, jogando no meu computador, bem básico que tinha. E eu gostava dessa ideia, né, de melhorar nos jogos. Mas até que minha mãe me falou uma frase que me marcou bastante, que eu quero compartilhar com vocês, que vai fazer muito sentido. Sempre que minha mãe pedia para eu fazer alguma coisa para ela, isso vocês vão meio que simpatizar comigo, eu meio que falava que eu não conseguia, que eu não sabia fazer, eu não colocava tanta energia naquilo. E minha mãe sempre me falava a mesma frase: quando é do seu interesse, você consegue. E era verdade. Cara, eu fazia coisas extremamente mais complexas quando se trata desses jogos e de estratégias, e pô, vou snowball e tal, vou roubar o buff do inimigo e tal, vou roubar o head do cara, que não sei o que. Pra 14, 15 anos, né, essas estratégias podem ser um pouquinho mais complexas porque você tem que pensar um pouco mais à frente do tempo e tentar lidar com as consequências e todo esse tipo de coisa. Mas quando era pedido para que eu fizesse algo básico que não estava no meu ponto de interesse, eu automaticamente descartava. E essa frase me marca muito hoje. E vocês já vão entender o porquê e como você pode usar essa frase aqui a seu favor para ganhar muito dinheiro na internet. Mas o engraçado, assim, quando eu paro para refletir de volta nisso, é que mesmo passando todo esse rage, né, tipo, de quebrar, tacar o telefone, teve uma vez que eu quebrei o telefone, mano, tipo, rachou a porra da tela toda, tacava o telefone longe, quebrava o teclado. Mesmo depois disso tudo, eu ainda clicava no botão de iniciar uma nova partida. Até hoje eu não entendo como esse comportamento funciona. É meio que ali os seus gatilhos de dopamina, mas é ridículo. É ridículo. Você se estressa tanto com a porra de um joguinho e você vai jogar mais. Não faz sentido nenhum. A grande verdade, cara, é que quando se trata desses jogos aí de computador, vai ser uma opinião um pouco controversa aqui. Então não leva muito pro emocional, calma. A real é que quem joga esses jogos, principalmente quando você é um pouco mais novo, você desenvolve um certo intelecto, tá? Você desenvolve um certo intelecto porque você precisa trabalhar em certas partes cognitivas ali para você montar uma estratégia específica. Vamos supor, vou pegar o exemplo mais esdrúxulo que muitos de vocês vão rir agora. Mas no Free Fire, para você fazer o capa, muita gente cuspia na porra do dedo. Cuspia no dedo, botava óleo de cozinha para você conseguir levantar o seu dedo com mais facilidade. Ou então, quando você precisava fazer algumas estratégias específicas no CS, você precisava mexer no seu mouse e colocar o seu teclado na diagonal de uma forma diferente. E você já viu esses vídeos desses pro players jogando? Tipo, é completamente esquisito, os moleques mexendo no teclado assim. Toda vez que você se aprofunda em algo, você busca mais dados, você busca estratégias, você busca entender melhor como aquilo funciona, você coloca não só teoria, mas também prática, você joga mais e você tenta colocar em prática a estratégia que o cara, um combo novo que o cara que jogou no último campeonato do CBLOL fez e você quer fazer também. Isso tudo cria uma certa base de intelectualidade na sua cabeça, entendeu? Eu acredito nisso, você pode discordar, mas eu acredito que isso pode te ajudar com outras coisas no futuro. Na maioria das vezes não vai, porque muitas pessoas vão continuar naquele
naquele vício. E jogar jogo, na maioria das vezes, não vai te dar nenhuma renda. Mas as pessoas que têm essa garra de você realmente ficar obcecado por algo, seja um jogo, seja um modelo de negócios, seja uma habilidade específica, você que tem essa habilidade de colocar o seu hiperfoco ou o seu autismo em algo, você consegue passar na frente das pessoas. E é isso que eu vou abordar nesse vídeo ao longo do tempo. Mas foi aí que minha perspectiva começou a mudar um pouco. Ó, eu não sou nenhum moleque especial ou nada do tipo, mas quando eu tava ali com 15, 16 anos, que obviamente não é nessas fotos aqui, eu passei a entender que, de alguma forma, eu tinha o potencial de fazer algo dar certo. Na época da idade dessas fotos aqui, eu devia ter uns 12 anos, e foi nessa época aqui que eu aprendi inglês sozinho. Eu conseguia aprender inglês sozinho, simplesmente navegando pela internet, por interesse. Eu nunca coloquei energia de fato, e é até meio doido pensar sobre isso, porque as pessoas me perguntam como que eu falo inglês fluente. Eu tenho meu personal brand na gringa, no X, as pessoas mais tops ali do mercado de faceless YouTube me seguem, pessoas que fazem 6 dígitos, 7 dígitos de dólar por mês estão ali me acompanhando, seguindo os conteúdos que eu coloco lá. E muita gente me pergunta, Laio, como que você aprendeu a falar inglês? É muito difícil pra mim e tudo mais. Cara, eu nunca coloquei energia em aprender inglês de forma ativa. Sempre foi de forma passiva. Eu sempre colocava o aprender inglês como algo secundário. Era sempre partindo de um interesse meu. Eu vou dar alguns exemplos pra vocês. Nessas fotos aqui eu devia ter mais ou menos uns 10, 12 anos. Foi nessa época que eu comecei a desenvolver o meu inglês, mas assim, a minha realidade era muito difícil. Nessa época eu morava na casa dos meus avós, não é essa casa bonitinha que vocês estão vendo aqui, mas a casa da minha avó era uma realidade bem difícil. Esse daqui é um vídeo que mostra um pouco da minha realidade, como era na casa da minha avó, cerca de 4 ou 5 anos atrás. Eu tava vivendo dessa forma aqui, era um quarto nos fundos da casa da minha avó, completamente improvisado. Eu lembro que eu colocava essas cartolinas aqui na parede, porque por o embolso ter sido 100% improvisado, eu não conseguia colar os post-its na parede. Então eu coloquei essa cartolina com essa fita marrom para que eu pudesse colocar uns post-its. Tá vendo aqui que tem uns adesivos de post-it? Como vocês podem ver, era bem simples, uma casa bem simples. A gente lidava com muitos problemas com rato, gato, até gato, mano. Gato, às vezes minha mãe colocava o frango pra descongelar em cima da pia. Teve uma vez que a porra de um gato entrou lá, comeu a porra do frango todo, mano. Foi nem o rato, foi o gato, a porra do gato. Nem sei como que ele entrou lá. Esse daqui era um computador que minha tia me emprestou, era um Celeron com 2 GB de RAM. E essa foi minha realidade por bastante tempo. E foi durante essa época aqui que eu percebi que não dava pra ficar jogando joguinho, que não dava pra ficar esperando a minha realidade mudar do nada. Essa palhaçada de ir pra faculdade, esperar 4 fucking anos pra conseguir ter um diploma, pra aí sim ir buscar um estágio, pra depois começar a galgar a minha carreira, pra depois de 5 anos começar a ganhar um salário de 5 mil reais por mês. Isso não ia funcionar pra mim. E como eu falei pra vocês, eu aprendi inglês aos 12 anos. Eu não tô falando aqui que eu sou especial, meu Deus, como eu sou foda. Muitos de vocês provavelmente já conseguiram aprender inglês sozinhos também. Com aquele raciocínio de ter conseguido aprender inglês sozinho, na minha cabeça, aquilo significava alguma coisa. Eu poderia utilizar aquilo no meu favor. Eu consegui aprender algo de forma de autodidata, novo, e isso poderia me alavancar para algo melhor na minha vida. E foi aí que eu comecei a minha jornada de ganhar dinheiro na internet. Então, naquela época, eu comecei a acompanhar algumas pessoas na internet que falavam sobre fazer dinheiro na internet. E foi aí que eu conheci o empreendedorismo da geração Z. Isso aqui foi na época de 2021, 2022, ali no finalzinho da pandemia, e eu conheci esses caras. Esses caras aqui meio que moldaram a minha personalidade em como enxergar os negócios de forma digital. Você não precisa conhecer eles, se você conhecer, bom. Caso você não conheça, cara, recomendo correr atrás. Eles são figuras proeminentes quando se trata de fazer dinheiro na internet, pelo menos eram. Então eu comecei a acompanhar esses caras e a perspectiva que eles passavam de como ter um negócio online não é necessariamente ser um dono de um restaurante, não é ser necessariamente um dono de uma padaria, porque para mim, ser empreendedor, empreender na internet, empreender, ser empresário, era sobre ter coisas físicas. E esses caras, eles quebraram essa perspectiva para mim e trouxeram a perspectiva de produzir e ter coisas online. Algo que eu dominava de certa forma. Porque se você joga joguinho, fica o dia inteiro na porra da internet, você pode pegar esse foco, toda essa obsessão que você tem sobre aqueles jogos, canalizar aquilo em uma energia diferente, em algo que realmente possa ser rentável para você. Essa foi a ideia que esses caras me passaram e me ajudou bastante mesmo. Então foi aí que eu parei 100% com os jogos, comecei a colocar em prática aquilo que minha mãe me dizia. Quando é aquilo que você tem interesse, você consegue. Então eu, de fato, comecei a criar um interesse sobre fazer dinheiro na internet. Foi aí que minha vida começou a mudar.
Então, assim, eu não tinha dinheiro pra investir em nada que esses caras estavam colocando na internet porque era em dólar. Então, eu comecei a galgar como que eu consigo fazer meu primeiro dinheiro na internet. Então, eu comecei a pesquisar as possíveis profissões que eu poderia encontrar. E uma delas foi design gráfico. Eu não tinha grana pra investir num curso também de design gráfico, então eu comecei a colocar em prática aquilo que eu fiz pra aprender inglês. Como que eu aprendi inglês aos 12 anos? Bem simples. E se você tem essa dúvida, eu vou passar pra você agora. Você não precisa de curso nenhum pra aprender inglês, você não precisa comprar nada, você não precisa investir dinheiro nenhum. Quando eu era pequeno, eu gostava de ouvir músicas do Chris Brown. Eu tinha muito interesse em saber o que as letras dele significavam. E eu procurava a tradução de todas as letras dele na internet. Ou seja, interesse. Eu também gostava muito de jogar RPGs antigos, tipo o AQW, onde tinham muitas frases cheias de textos em inglês. E para entender o que estava acontecendo, eu ia traduzindo as páginas. De novo, interesse. Inclusive, isso aqui deve ter batido numa nostalgia do caralho pra muitos nerdões aí de vocês que nem eu. Esse jogo aqui era pica. Eu amava assistir batalhas de rima de canais como 7 Minutos, mas eu gostava mais ainda dos canais que eles modelavam. E eu queria entender a letra dessas batalhas de rima, então eu traduzia tudo. De novo, interesse. Esse canal aqui é o Epic Rap Battles of History, e eu lembro que os caras dos 7 Minutos, esses caras aí que faziam batalha de rap, de personagens fictícios no YouTube brasileiro, e foi assim que eu fui aprendendo inglês aos poucos, tá ligado? Eu fui desenvolvendo essas coisas. E qual que é a questão que eu falei aqui? Interesse. Então eu pensei pra mim mesmo, cara, como que eu aplico isso pro design gráfico? E era simples, começar a consumir mais conteúdo sobre, ficar mais interessado e correr mais atrás. Então, no meu Instagram, eu segui apenas design gráficos. No meu YouTube, todo santo dia aparecia um tutorial diferente, uma técnica interessante. E eu passei a seguir todos os designers mais talentosos do mundo, para que eu treinasse a minha régua e para ser mais rigoroso com os trabalhos que eu fazia. E foi nessa época que eu comecei a acompanhar esse cara aqui, eu era iniciante, mano. E eu comecei a acompanhar o Benny Productions. E ele basicamente era um canal que eu assistia por entretenimento. Algo que era meu interesse, eu não precisava entrar naquele modo estudo, sabe? Quando você entra naquele modo estudo que você tá fazendo algo chato. Não, eu assisti o canal dele por entretenimento. Às vezes eu tava almoçando e eu vi esse cara fazendo uma arte pica. Esse cara é foda. E eu era iniciante. Então, por osmose, por ter transformado aquilo no interesse e algo que seria chato começou a ser algo interessante e começou a me entreter, eu comecei a melhorar. Com o tempo, né, eu comecei a postar alguns trabalhos ali no Pinterest. Alguns desses trabalhos viralizavam. Esse daqui são alguns dos trabalhos que eu tinha como designer gráfico, né? Então, eu fui fazendo esses trabalhos puramente por interesse. Eu era interessado em melhorar. Eu sabia que minhas primeiras 10 artes seriam horríveis. É você transformar o seu interesse em algo que pode ser utilizado a seu favor. Mas qual que é o meu ponto aqui? Qual que é o meu ponto aqui? Ter um negócio na internet não precisa ser essa chatice que vocês acham que é planilha, formulário, escrever as coisas. Muito pelo contrário. Eu acho que ter o meu próprio negócio na internet foi uma das coisas mais legais que eu já fiz em toda a minha vida. Mais legal do que qualquer outro jogo. Tá sendo a fase mais divertida na minha vida em todos os aspectos. Eu vejo que muitos de vocês que estão na internet, vocês são inteligentes, você tem uma capacidade intelectual legal, você sente que você tem esse potencial. E vocês acham que, tipo assim, que empreender na internet é completamente chato, sério, que é solitário. Não precisa ser assim, cara. É aí que tá. Olha como que eu enxergo, no caso, empreender na internet, né? Eu enxergo como tiers, eu enxergo como elos, né? É tão legal quanto, sabe? Você é bronze ali, você faz 10 mil reais por mês. Depois você vai pra prata, você faz 50k por mês. Depois você vai pra ouro, você faz 100 mil por mês. Depois você vai pra platina, esmeralda e por aí vai, cara. É legal, é divertido, é como se fosse um jogo. Você precisa gamificar essa parte da sua vida. É divertido, porque você tá prata, você tá olhando pro cara que é ouro, você vê que ele não é especial. Eu não sou especial, caralho. Ah, eu aprendi inglês com 12 anos. Eu acabei de te mostrar como. Foi basicamente por interesse. Eu era interessado, eu fui pesquisando, fui aprendendo, e como eu tinha 12 anos, e o nosso cérebro possui mais neuroplasticidade quando a gente é mais novo, eu acabei aprendendo. Depois do meu trabalho foi só adquirir a fluência para conseguir conversar, que é algo que eu não tenho mais dificuldade hoje, mas foi um processo. Você também consegue, irmão. Eu não sou especial, ninguém é especial. Então, quando você chega num prata, você sabe que o cara que é ouro já foi prata. Então ele não é especial. São processos, entendeu? Basta você colocar energia naquilo, ser paciente, ser constante e ser interessado. Colocar o seu hiperfoco, colocar o seu autismo em relação a isso. Eu digo autismo porque autismo é um termo que é muito utilizado pela geração Z, eu sei que muitos de vocês utilizam isso. Eu digo nesse contexto, né, de internet e geração Z. Por exemplo, lançou o novo Gemini 3. Pô, vou virar a madrugada criando uma ferramenta ou automação que vai automatizar uma tarefa específica, uma tarefa chata dentro da minha empresa, e eu vou fazer isso em call no Discord com os meus amigos e um monster branco. Isso é maneiro pra caralho, irmão. Isso é maneiro pra caralho, porque
você de fato consegue terminar aquela porra daquela ferramenta, você se diverte com seus amigos e você tá cafeinado, mano. Você tá cafeinado e vivendo a melhor vida. Porque aquilo vai te dar dinheiro, aquilo vai te dar um retorno financeiro a longo prazo. Ao invés de ficar punhetando ou então jogando ranqueada solo de madrugada, tomando a mesma porra do Monster, em Discord também com seus amigos, mas a diferença é que você vai estar fazendo algo rentável. E você pode levar seus amigos lerdões junto com você, irmão. Você pode mandar esse vídeo aqui pra eles e falar, irmão, para de ser retardado, cara. Eu tô vivendo experiências absurdas que eu queria poder contar pra vocês, só que não pode. Não posso contar as coisas que eu tô vivendo, mas, mano, a liberdade que tem de você fazer o que você quiser, na hora que você quiser, quando você quiser, onde você quiser, é algo que não tem preço, não é tabelável. Todos vocês têm essa capacidade, tá show? Meu nome é Live Felipe e eu te vejo no topo.